Realmente o ósculo santo é muito bom, viu, pastor? Principalmente quando através dele, por intermédio dele, a gente recebe unção, né? Meus irmãos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, a graça e a paz. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui, representando, né, o canal de Deus para trazer uma mensagem aos corações de todos vocês. Eu tenho certeza absoluta que da mesma forma que Deus falou comigo, Ele vai falar contigo. E quando Deus quer falar aos nossos corações, Ele já começa dias antes. Já vem acontecendo coisas, situações, circunstâncias, que Ele fala com você. E hoje, né, todas as vezes a gente reúne meia hora antes aqui numa das salas, aqui no fundo, para orar, para partilhar a palavra, né? Nós estamos estudando uma lição maravilhosa que fala de propósitos também, e vendo o pastor Jorge ministrar lá a pregação, né? O que ele ministrou tem tudo a ver com a pregação, né? E a pastora Luciene, na semana passada, no domingo passado, falou sobre a arca. E pastora, já estava pronto, viu? Já estava pronto. Então assim, não tem coincidência no mundo espiritual, né? Costumam falar de Jesuscidência. Mas vamos lá, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias em Lucas, do capítulo 15. Lá no capítulo 15 nós vamos de ler de 1 a 19. A palavra ou a temática, né, o título da pregação é da arca à cruz. A presença que gera identidade e cumpre propósitos. Amém? Nós vamos entender por que é esse título. Todo mundo achou? Vamos lá. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Isso é Jesus falando aos discípulos. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós jamais estáis limpos, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a e secará, e colhem e... Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, e permanecei no meu amor. Agora, pessoal, nós vamos ler mais um texto que está lá em Gênesis 19, 24. Nós vamos ler Gênesis 19, do versículo 24 ao 30. Uma história muito conhecida, mas que a depender da forma que você a estudar ou refletir sobre ela, ela te passa muitas lições. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo que nascia na terra. Ou seja, destruiu tudo. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela manhã mesma, de madrugada, e foi para aquele lugar, onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra, ou fumaça, que subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara.
E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas filhas. Amém? Agora eu quero convidar você a colocar sua Bíblia aí do seu lado, no seu colo, desligar seu celular ou abaixar, para nós orarmos. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua gloriosa, santíssima e forte presença, Deus. Nós confiamos no Senhor, que é o nosso pastor. Nós confiamos no Senhor, que é o Deus único de nossas vidas. Que o Senhor possa, meu Pai, dar ordem agora no mundo espiritual, para que todo mal, Senhor, todo levante, tudo aquilo que quer atrapalhar, Pai amado, o entendimento dos Teus filhos, que caia por terra, Senhor. Que o Senhor possa me usar da forma como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, lemos aqui 2 textos muitíssimo conhecidos, textos que aparentemente são antagônicos. Veja, nós fomos primeiro no Novo Testamento, lemos sobre a videira, lemos sobre o fato de nós estarmos ligados a essa videira, sob pena de não estarmos ligados e não produzirmos fruto. E também de estarmos ligados ou estarmos fora do propósito de Deus e nós sermos podados e lançados ao fogo consumidor. Isso é uma realidade tamanha que precisa de ficar extremamente fixado na nossa mente e no nosso coração. E depois nós fomos no Antigo Testamento para falarmos da esposa de Ló. Ali dentro daquele texto, a principal lição seria da esposa de Ló, que saiu de Sodoma, um lugar de perdição, que representa o Egito, que representa o mundo de hoje, mas ela saiu fisicamente, e o seu coração e a sua consciência permaneceram lá. E o que esse texto segundo tem a ver com o texto primeiro? Não obstante, Gênesis esteja primeiro e Lucas esteja em segundo lugar. Tem tudo a ver, meu irmão. Primeiro, por quê? Deus, Ele fez o homem e fez a mulher justamente a sua imagem e semelhança, o homem. Para quê? Para que ele pudesse conviver com esse homem. Tanto é verdade que a Bíblia, quando a gente lê o início da Bíblia, da criação, que ele vai falar da criação de Adão, que ele fala que é muito boa aquela criação. Ali nós temos Deus admirando o homem por ser a sua imagem e dentro da sua perspectiva maior, que era de conviver com o homem. Ele necessita dessa convivência com o homem, para que o homem esteja sob a direção de Deus, para que cumpra os propósitos ou o propósito de Deus sobre a vida desse homem. Mas veja que dentro dessa história, entrou ali a figura do inimigo, que se fez de serpente, convenceu Eva, e o homem acabou comendo do fruto da árvore envenenada. E ali nós temos, a partir daquele momento, nós temos a dificuldade, agora, sobre aquele plano, e esse plano nos alcança hoje, de termos empecilhos da convivência com Deus. O empecilho foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que com o passar do tempo, Deus, através da sua infinita misericórdia, determina a Moisés, olha, constrói a arca. Essa arca, que representa, e a pastora Luciene disse isso muito bem, isso está lá em Êxodo 25, salvo engano, quando Deus determina a criação da arca, Ele quis que o homem voltasse à presença de Deus. Quis que o homem estivesse na presença de Deus, na dependência de Deus, na consulta de Deus, na busca de Deus, para tudo e para qualquer circunstância na tua vida. Mas o homem, acima de todas as coisas, acima das suas virtudes, das suas qualidades, da criação maravilhosa, a imagem e semelhança de Deus, ele sempre teve um problema, que é o pecado. E esse pecado separava o homem de Deus. E a presença de Deus, ela se fazia de uma forma
limitada, ela não era irrestrita naquela época. Para se chegar até Deus, para que os seus pecados fossem expiados, perdoados, lançados por terra, e para que você mantivesse esse relacionamento, era preciso que um sacerdote que estivesse purificado, e tinha todo um ritual para isso, entrasse no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, para que ali fizesse expiações com carneiros, com bois, para que aquele sangue ali jorrado servisse de limpeza daqueles pecados. Mas essa convivência, não obstante isso, esse desejo de Deus de não estar representado só na Arca da Aliança, ele perdurou por muitos e muitos anos. E por que perdurou por muitos anos? E veja aqui que nós estamos falando da arca voltada tão somente para o povo de Israel. Não existia o privilégio para outras nações. Não existia. E veja que no Antigo Testamento nós vamos ver isso acontecer muitas e muitas vezes, até chegarmos em Jeremias. No ano de 586 a.C., Nabucodonosor, rei dos babilônicos, entra no território judaico e destrói tudo que existia no templo. Subtrai uma série de coisas. Interessante, meus irmãos. A lista que é trazida sobre os objetos que foram subtraídos, surrupiados, a arca não estava ali. A arca não estava. E até hoje existe um mistério. Onde estaria essa arca? Mas isso não compete a mim nem a você responder, porque isso não tem importância. Não tem importância por quê? Porque depois da arca nós temos algo de maior, que representa a ruptura do homem no seu pecado e a aproximação do homem até Deus. Não só mais como presença, mas como transformação. Jesus é esse milagre maravilhoso para que nós tenhamos essa presença em nossas vidas 24 horas por dia, independente de lugar, independente de situação, independente de circunstância, de onde você estiver e da forma como você estiver. Jesus se fez homem, passou pelas agruras que tinha que passar, foi chicoteado, foi cuspido, foi humilhado, para que eu e você tivéssemos o privilégio de acessá-lo a todo e qualquer momento. Nós não precisamos de sacerdote mais. Nós não precisamos mais de animais, sangue de animais, para que nós nos acheguemos até Deus. Não precisamos. Basta nós aceitarmos a Jesus e mudarmos por completo o velho homem ou a velha mulher, para estarmos na presença de Deus, para buscarmos os propósitos ou o propósito de Deus que preparou para as nossas vidas. Se eu fosse aqui perguntar para os irmãos sobre que propósito você colocou na presença de Deus para esse ano de 2026, muita gente aqui ia falar uma série de sonhos, de projetos, de objetivos. O pastor Luiz fez esse desafio agora há pouco ali na sala, na oração. Cada um de nós, pastor, presbítero, colocou a sua visão de propósito. Mas nós temos que entender que acima desse propósito que está no teu coração, que está na tua mente, existe um propósito maior. O propósito da cruz, meu irmão e minha irmã, é a ruptura total das coisas que nos ligam ao mundo, que nos liga a Sodoma, que nos liga a Gomorra, que nos liga ao Egito, que nos liga ao mundo de hoje. Essa ruptura quer trazer para a minha vida e para a sua vida essa transformação. E o propósito maior é servir. Hoje de manhã a pregação da pastora falou muito ao meu coração. E se eu tivesse falado para ela antes, ia parecer que nós tínhamos combinado a pregação. Da mesma forma, se eu tivesse falado para a pastora Luciene.
Irmão, a essência da Bíblia é servir. A essência da Bíblia é servir. Esse é o maior propósito. Não tem nada mais de privilégio maior do que servirmos um ao outro. E não, meu irmão, não deixa para depois, naquela situação, naquela circunstância. Estou passando por uma dificuldade financeira, não posso ajudar meu próximo. Nós temos que lembrar que o propósito de servir não é só material, é espiritual, é emocional, é orar pelo próximo, é ombrear com esse próximo, é estar com esse próximo em toda e qualquer situação. Nós temos que vigiar muito, porque essa transformação de cruz, essa ruptura, nos traz algo essencial. Quando você e eu aceitamos a Jesus, nós passamos a caminhar passo a passo dentro daquilo que Deus preparou para nós. Nesse caminhar, no passo a passo, ou para e passo, muitos de nós nos perdemos. Mas a Bíblia nos traz claramente que se nós lembrarmos do lugar que nós caímos, pedirmos perdão, Deus com toda certeza vai nos perdoar e vai mais uma vez causar ruptura na sua vida, transformar você. Veja bem, eu não estou falando aqui de reforma, eu não estou aqui falando de uma meia água. Lá em Sodoma, Ló, quando foi avisado pelos 2 anjos, é um pouco atrás do que eu li, os anjos foram obrigados a pegar na mão de Ló e da mulher de Ló e puxá-los, para tirá-los de lá, porque o coração deles estava lá, a mente deles estava lá, estavam lá, as mentes. A mulher de Ló, ela em momento nenhum se preocupou em imaginar sobre o projeto de Deus para a vida dela, porque ela estava de olho nas coisas boas que estavam acontecendo dentro de Sodoma. Da mesma forma que aqueles milhares de pessoas, aqueles milhões de pessoas que saíram do Egito, caminharam no deserto o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando, vendo a nuvem durante o dia, vendo o fogo durante a noite para aquecer, vendo a presença de Deus constante, vendo Moisés conversar com Deus, vendo aquelas experiências maravilhosas. Não existia ainda arca, não existia. Deus só poupou Ló porque um servo valoroso, Abraão, pediu para que Deus não destruísse. Desafiou Deus algumas vezes. Quantas pessoas honestas tem ali, quantas pessoas dignas tem ali. Poupa, Senhor, poupa da destruição. Mas Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus. Mas Deus é misericordioso. Ele é tão misericordioso que Ele atendeu o pedido de Abraão e fez com que Ló tivesse a sua vida preservada, as filhas tivessem a vida preservada. Mas a mulher de Ló desobedeceu. Quantos de nós, meu irmão, hoje, temos sido essa mulher? Quantos de nós temos nos afastado da presença de Deus, a ponto de perdermos essa comunhão? E aqui vai a primeira lição. A arca representava a presença de Deus, mas a cruz nos deu acesso a ela. Eu quero ler, meu irmão, aqui com vocês, rapidamente, o que está lá em Jeremias 3,16, que diz o seguinte, só um instante, vamos achar aqui que ela... Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, né, meus irmãos? Se vocês souberem estudar, é o que eu falo para os meus alunos. Senhor? Tá, eu vou ler daqui que para mim não me dá aquela labirintite. Vamos lá. Velhice, viu, meus irmãos? Jeremias 3,16. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes, veja que nós falamos lá na videira, amém? E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao pensamento e nem dela se lembrarão.
nem a visitarão e nem se fará outra. Por quê, meu irmão? Porque hoje Jesus é mais do que essa arca, é mais do que essa presença, é a transformação, é a ruptura, é a visita dele nas nossas vidas 24 horas no dia, nos dando a possibilidade de termos a identidade de cruz. A identidade de cruz é isso, é essa visão, essa pegada, dentro de uma sistemática que parece ser difícil, mas que quando você olha para a cruz, quando você olha e vê, enxerga que ali não tem mais ninguém, que Jesus Cristo já preparou lugar para mim e para você, você consegue superar essa batalha que você está passando. É isso, por isso que Jeremias, e aqui tem uma teoria também que fala que foi Jeremias que escondeu essa arca. Foi na época de Jeremias que se dá essa invasão dos babilônicos. Jeremias teria escondido. Eu posso dizer para vocês, meu irmão, bem provavelmente essa arca nunca será encontrada. Imagina se reencontrasse essa arca. Imagina como seria a população mundial. Imagina todos se voltando a adorar aquela arca, achando que a presença de Deus ainda ali estaria. Quantas arcas da aliança que nós temos colocado nas nossas vidas? Quantos deuses, quantas conquistas ou propósitos de menor importância você tem levado em consideração na sua vida, que tem levado você à distância de Deus? Todas as vezes que eu e você preterimos a vontade e a presença suprema de Deus, nós estamos desguarnecidos. Eis que os anjos estão ao nosso redor 24 horas. Mas ao nosso derredor está quem? O inimigo, branindo como um leão. Está ali o tempo todo tentando te atazanar, te trazer coisas ruins. E se você se afasta da presença de Deus, ele entra, ele age e ele sabe fazer. E ele faz bem feito. O bem feito dele é a depressão, é a crise existencial, é o divórcio, é a perda de um emprego. Mas todos esses problemas, meu irmão, e aí vai um choque de realidade. Todos esses problemas podem me alcançar, mesmo eu estando na presença de Deus. E aí muitos de nós ficamos a questionar: que Deus é esse que me deixa passar por esses problemas? Que Deus é esse que pega um homem igual o pastor César e deixa ele 10 anos sem o rim, tomando hemodiálise 3 vezes na semana? O pastor Luiz fez uma pergunta: quem já viu o procedimento? O tanto que é doloroso, a pessoa depender daquilo, não pode viajar, tem que ficar por aí, não pode tomar água. Mas ele poderia muito bem colocar essa culpa em Deus. Falar: Deus, eu estou te servindo e está me acontecendo todas essas coisas, como assim? Que situação é essa? Aí entra a situação principal que eu e você temos que ter em mente o tempo todo. O crente que tem a identidade de cruz, que sabe qual foi o objetivo da cruz, que reverbera em nossas vidas até hoje, ele não reclama, ele não murmura, porque ele sabe que dentro desse procedimento existe algo muito maior que nos espera lá adiante. A salvação, a glória, a vitória, a vitória. Mas isso não só no céu, aqui na terra também. Nós estamos aqui inseridos, não para vivermos todas as coisas ruins, mas não obstante as coisas ruins, nós temos a certeza de que é Deus agindo em nossas vidas. É Deus sendo fiel a nós. E nós, apesar da natureza adâmica, nós, apesar dos nossos defeitos, nós, apesar de tudo aquilo que nos leva a contrariar Deus, Ele está ali, através da cruz, através de Jesus, para que eu possa o tempo todo estar na dependência dEle. Somos a vara, o texto de João diz isso muito claro para nós. Somos essa vara, e essa vara fora da videira, meus irmãos, ela não é nada. Tem videira
E tem figueira que não produz. Tem aquela folhagem bonita, chamativa, mas que na época certa de produzir o fruto, ela não produz. Nós estamos inseridos no mundo assim. Estamos inseridos no mundo assim. Todos bonitos, elegantes, inteligentes. Mas cadê o fruto? Cadê o fruto? Nós vamos prestar contas disso, meus irmãos. Nós vamos prestar conta disso. Por isso nós temos que estar o tempo todo vigilantes. A Bíblia convida cada um de nós, a palavra de Deus, a rompermos com esse velho homem e essa velha mulher. Lançarmos para longe de nós essa condição de mulher de Ló. Lançar para longe de nós essa condição daquelas pessoas que estavam no deserto. Nós precisamos de romper definitivamente, porque o tempo é chegado. Na terça-feira passada, dando aula de mentoria em Novo Testamento, eu comentava com os alunos: pessoal, presta atenção no que está acontecendo. Deus nunca foi tão claro como agora. O que está acontecendo no mundo é, com toda certeza, pelas evidências climáticas, geográficas, econômicas, pela mudança de cultura, esse movimento todo de LGBTQI+, e outras situações, outras circunstâncias, nós estamos caminhando para o fim. Se nós estamos caminhando para o fim, o que nós estamos fazendo com o propósito que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, que é o de servir? Deus está convidando mulheres e homens corajosos, que assumam essa condição de corajosos e que saiam ao mundo a cumprir o ID de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, nós iremos prestar conta de tudo isso. Os outros propósitos que estão no seu coração, financeiro, material, e outros mais, esses serão acrescentados para nós. Nós temos que ter essa tranquilidade. Eu estou vendo aqui, tem crente aqui que tem 20 anos, 30 anos que é crente, eu sempre falo isso. Mas ainda não tem identidade de cruz. Não passou por essa ruptura. Meus irmãos, isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar isso. O maior propósito de Deus é esse, é servirmos. Ele não daria o seu filho unigênito para que fosse humilhado, para que passasse pelo que passou, para que nós tivéssemos essa vida morna, essa vida passiva, de só esperar para receber. É hora de nós darmos, é hora de nós oferecermos. Eu não tenho condição financeira, mas eu vou ajudar de outra forma. Eu vou lá na igreja, eu vou limpar o chão da igreja, eu vou ajudar a limpar, eu vou ajudar a faxinar, eu vou no acampamento dos adolescentes, eu vou ajudar lá, eu vou para a rua, eu vou para assistência social da igreja, eu quero ajudar lá. Quem sabe você não recebe até uma remuneração nessa daí? Quem sabe Deus não abençoa a sua vida? É em toda e qualquer situação, meu irmão, Deus está lá para te abençoar. Nós não sabemos lidar com isso. Isso é triste e preocupante. Nós temos que levantar a cabeça nesse sentido, prestar atenção em tudo isso. E sabermos, mais uma vez eu vou dizer isso: quando você aceita Jesus, você se torna nova criatura. Veja bem, a nova identidade, ela nasce na cruz, vocês entenderam isso? E não mais na arca, não mais na arca. O que ela causa na minha vida e na sua vida? A cruz, estamos acostumados de ouvir a cruz e lembrarmos só do perdão. Não, ela produz essa identidade que tem que ser valorada a cada tempo. Olha, quando eu aceito Jesus, eu deixo de ser estrangeiro e passo a ser herdeiro. Eu deixo de ser servo, deixo de ser escravo e passo a ser filho. Irmão, olha a diferença. Olha que maravilha. Escravos do pecado para filhos de Deus. A arca representava só a presença de Deus para os judeus, e a cruz representa a presença de Deus
para mim, para você, para todos nós. E nós temos que levar essa boa nova para o mundo. Vamos sair de dentro da igreja. Vamos representar a cruz aonde nós estivermos. Esquece limitação, esquece problemas, esquece essas dificuldades mundanas. Você pode, pastor, mas como assim? Como que eu vou esquecer? Eu estou vivendo o problema, eu estou no olho do furacão. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que mesmo você estando no olho do furacão, quem está com você lá é Jesus. É Jesus que está com você. É Jesus que está com você nessa enfermidade. É Jesus que está com você nessa crise. É descansar no Senhor. É fácil? Não é fácil, meu irmão. Mas ele pode ser praticado. Nós podemos buscar. Nós podemos nos alinhavar com Deus nesse sentido. Ele não está dentro de uma tenda mais. O véu se rasgou. E nós passamos a ter acesso ao lugar santíssimo. Que lugar santíssimo é esse? É a sua vida. É aqui em cima do púlpito. É lá no seu trabalho. É dirigindo o carro. É em qualquer lugar. A presença de Deus se faz na sua vida pela onipresença dele. E Deus, meu irmão, quer lhe usar de formas maravilhosas. Estávamos ali, o pastor Tirapelli foi: eu quero ser usado com dom de cura, da forma como eu era. Está buscando isso. Está buscando o espiritual. Está te faltando alguma coisa, pastor? Não falta, meu irmão. Jesus não deixa um filho padecer. Não deixa em nada. Se tiver faltando alguma coisa na sua casa, você pode ter certeza que alguém vai ligar para você. Vai bater na porta da sua casa e vai te socorrer. Mas para isso, você precisa de ter a identidade de cruz. Para isso, eu e você precisamos de ter. Nós temos que imediatamente mudar a direção do nosso olhar. Nós somos conhecidos pela a direção do nosso olhar. Você está olhando para a arca ou você está olhando para a cruz? Você está olhando para Sodoma, para Gomorra, para o Egito, para o mundo, ou está olhando para a cruz? Cuidado onde você olha. Cuidado onde você pisa. Você só vai olhar e pisar onde Deus determinar. Irmãos, esquece esse negócio de que Deus vai vir e vai conversar e vai usar um irmão ou outro em línguas que vai revelar para você. Isso só pode acontecer? Pode. Mas o mais comum, o mais trivial de Deus falar com você, se relacionar com você, é através da palavra. Se você não buscar a palavra, você não vai ter direcionamento. E se você não tiver direcionamento, você vai acabar morrendo sem ser salvo. E esqueça, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sou defensor dessa tese. Não existe isso, meu irmão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Desde que você tenha identidade de cruz. Desde que você tenha passado pela ruptura do velho homem. Desde que Deus tenha produzido na sua vida uma reconstrução de vida espiritual, a ponto de você exalar, de você passar para as pessoas a presença de Deus, o cheiro de Deus. Olha, Pedro e João obtiveram poder dobrado depois que Jesus foi embora. A sombra deles curava. Meu irmão, não foi só lá não, isso pode acontecer hoje. Falta-nos buscar, falta-nos pagarmos esse preço da vigilância. Eu não estou falando do preço maior que já foi pago por mim, já foi pago por você, que foi a morte de Jesus. Nós temos que prestar atenção em tudo isso, para que o propósito permaneça em nossas vidas. E agora, meus irmãos, eu quero, já caminhando para o final, lembrar de alguns personagens aqui. Abraão, por exemplo. A Bíblia nos dá esses exemplos para nós seguirmos. Quem quiser tomar a direção e tomar a cabeçada e não aprender com o erro alheio, com a história alheia, e fazer parte daqueles ignorantes, daqueles que não buscam, ou que buscam de forma equivocada, acaba fazendo o que não está na Bíblia. Porque aqui está o manual de tudo. Se você ler, tem exemplo para tudo. Abraão, por exemplo, ele continuou olhando para a promessa e viu ela se cumprir. Daniel
continuou olhando para o propósito, mesmo estando lá no calabouço com os leões. Os leões se acalmaram, viraram gatinhos ali. Quantos leões a gente enfrenta por dia? Quantos ursos, quantas dificuldades? Paulo, meus irmãos, Paulo, uma pessoa extremamente resolvida, intelectualmente, financeiramente, recebeu as instruções melhores do que tinha na época, teve um encontro genuíno com Jesus. Que encontro maravilhoso foi aquele! Claro, ficou cego alguns dias, mas depois que a cegueira foi embora, ele teve um encontro genuíno com o Espírito Santo, mudou a vida dele. E qual foi o final de Paulo? Foi decapitado. Para os mais ignorantes, para os céticos, e aí eu ensino isso para os alunos, você tem que ter argumento para poder contra-argumentar esses céticos. Então, cautela nisso. Ele morreu, mas ele viu a glória do Senhor, ele viu a coroa do Senhor, da mesma forma que Jesus. E para resumir, meus irmãos, a pregação, dentro do propósito dessa pregação para as nossas vidas. Encare a sua vida como um processo judicializado, onde nós temos autor, nós temos réu, nós temos um promotor de justiça, isso dentro do que é criminal. Nós temos o advogado, que tem um nome, Jesus Cristo, e nós temos um juiz, que é Deus. Aquilo que você passa dentro desse processo, oferecimento da denúncia, que vira uma ação penal, depois tem resposta à acusação, depois tem alegações finais e depois vem o julgamento. Dentro desse processo, meu irmão e minha irmã, muitas coisas irão te acontecer, muitas. Mas o melhor disso tudo é que você tem o melhor de todos os advogados. Nas suas falhas, nas suas agruras, nas suas dificuldades, ele está ali, com a resposta à acusação. Por mais que o promotor de justiça seja os seus inimigos, sejam os seus problemas, Deus, através de Jesus, está ali para te defender. Mas essa defesa, meu irmão, ela custou um preço de sangue. E nós, enquanto filhos de Deus, nós temos que ter isso de uma forma muito clara nas nossas mentes. Foi pago um preço por mim e por você. E nós temos que honrar isso. E para finalizar, está faltando ali 2 minutos. Eu não costumo usar desses artifícios, e não sou contra quem usa, eu acho até bacana para ficar claro. Eu quero passar um vídeo, e com esse vídeo eu vou finalizar a minha pregação. Está pronto aí, pessoal? Pode soltar ele aí. Vamos prestar atenção, pessoal, por gentileza. Pastor, apaga lá. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos testemunhos mais fortes que você vai ver hoje. Vamos ver o vídeo. Fizemos uma viagem missionária para o sertão do Seridó. E no sábado eu estava na cidade de Parelhas. E eu fui visitar o irmão João. O irmão João tinha 6 meses, tinha se convertido. Batizado, ele e a esposa. Trabalhava na olaria. Carregava terra, ganhava R$2 por dia, quando tinha serviço. Morava numa casinha que não tinha energia elétrica, 4 filhos, analfabeto. O pastor já tinha me falado do João, da conversão dele, tinha sido batizado. Falou da família, nós levamos alguns alimentos para ele, levamos roupa para as crianças. E ali nós tivemos um momento muito especial, lemos a Bíblia, oramos, aquele solzinho do Nordeste, fim de tarde entrando na casa, aquele homem assim meio descabreado. Aí já chegava no final daquela visita, e eu falei para ele assim: irmão João, então logo mais à noite a gente se vê, você vai lá no culto. Aí ele falou para mim assim: ô pastor, não vou não. Mas por que você não vai, irmão João? Ô pastor, eu não tenho um sapato, eu tenho frequentado a igreja descalço, e a única calça que eu tenho, ela tá rasgada nos 2 joelhos, eu vou ficar com muita vergonha. Aí entrou uma ideia na minha cabeça que não era minha, que eu não ia pensar aquilo. Uma luzinha acendeu lá dentro de mim e disse assim: ó, dá o seu tênis pra ele. Eu não queria aquilo, não foi eu que pensei aquilo. Eu tinha ido aos Estados Unidos numa viagem, eu queria muito comprar um tênis de couro da marca Wilson. Aquela marca não tinha pelo Brasil aqui, um tênis de couro da marca Wilson eu comprei em Nova York, $180. E eu tava usando o tênis pela 2ª vez. Você acha que eu ia pensar isso? Não foi minha ideia. E quando aquele negócio entrou aqui, dá o seu tênis pra ele, eu cá comigo: não posso, é de Nova York, de couro, não tem no Brasil. E o negócio insistiu: dá o seu tênis pra ele. Aí o cérebro, que não é bobo, sei como é que eu saio dessa. Pergunta o número dele e não bate com o teu, você tá livre. Olha a benção. Irmão João, que número você calça? Ele tá com a cabeça baixa assim, olhou pro pé, falou: o número, pastor, eu não sei. Eu nunca calcei um sapato. Aí a luzinha lá: o número é igual ao seu. Dá o seu tênis pra ele.
Deus me acuou naquele negócio. Eu não tive saída. Enfiei o dedo assim no pé. Falei, senhor João, toma esse tênis aqui. Você vai pro culto hoje com esse tênis. Em nome de Jesus. Eu não tô contando isso pra dizer que eu dei o tênis, não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Aquele tênis no meu pé era pura vaidade. Eu tinha outros lá em casa, tinha sapato. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Dei pro João. Naquele momento eu fiquei pensando assim, cara analfabeto, R$2 por dia de trabalho na olaria. Frequenta a igreja descalço, calça rasgada, 4 filhos. E aí eu perguntei pra ele, irmão João, você é feliz? Irmãos, aquele homem estava com a cabeça baixa, descabriado até aquele momento, assim. Ele levantou os olhos, olhou, e ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim, ô pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra. Porque desde que eu aceitei Jesus, eu e minha esposa, Jesus veio morar aqui em casa com a gente, com as crianças. Ô pastor, a gente é muito feliz. Pastor, eu nunca comi uma pizza, pastor, mas eu já comi o pão da vida. Eu nunca tomei uma Coca-Cola, pastor, mas eu já bebi da água da vida. Eu nunca pisei num shopping, num lugar bacana, mas eu já pisei no Santo dos Santos. Eu nunca calcei um sapato bom, pastor, nem uma roupa boa de marca, mas as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, pastor. E eu que achava que para alguém ser feliz precisava ter energia elétrica na casa. Ô, pastor, não tem energia elétrica na nossa casa não, mas a luz de Cristo brilha aqui em casa. A gente não tem quase nada, pastor, nessa casa, mas Jesus mora aqui com a gente. Desde que a gente aceitou Jesus, a nossa casa é a casa mais feliz do mundo. Porque Jesus transformou a vida da gente, pastor. O irmão da nossa igreja que foi nessa viagem, comprou uma casa, 35 mil, deu pro João. João estudou, depois se tornou líder de louvor da igreja. Pastor, eu sou feliz. O mais feliz da face da terra. Você é feliz? O que faz você feliz? O que você veste? O que você calça? Onde você mora? O carro que você tem? E quando não tiver nada disso, você ainda é capaz de ser feliz? Eu sou feliz porque eu sou de Jesus. Nós somos felizes porque o que Jesus nos trouxe, a felicidade que Ele nos trouxe, nada pode tirar. E ela é eterna. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, eu quero pedir para que vocês se levantem. Quero fazer uma oração com reflexão final sobre esse vídeo. O que te traz para a igreja hoje? Além disso, o que te faz feliz hoje? Irmão, eu disse aqui, falei de Sodoma, falei da mulher de Ló. Para ela a felicidade estava lá em Sodoma. Era mundano. E não obstante ela tenha saído de lá, Sodoma não saiu da cabeça e nem do coração dela. O que está no seu coração hoje? O que te atrapalha a buscar esse propósito maior que é servir? Olha o irmão João, olha esse pastor. Olha, eu confesso para vocês que se eu tivesse no lugar desse pastor, eu ia ter a mesma resistência. Talvez não, talvez sim. Se eu tivesse no óleo ali, e é essa a intenção de Deus, é nós purificarmos os nossos ouvidos para ouvir esse chamado do Senhor. Nós abandonarmos esse velho homem, essa velha mulher, estarmos aptos a estender a mão. O propósito é esse, meu irmão. Mão estendida. Mão estendida é servir. E servir não por servir, mas servir com amor. Sabendo que o nosso galardão não está aqui. Não. É lá no céu com Jesus. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão extraordinário, que Ele vai te dar muito mais do que você merece. Aqui em João está dizendo que pedir-me-eis e eu vos darei. É o que você pedir, meu irmão. Mas você vai pedir enquanto crente que tem identidade de cruz, porque você vai saber pedir, sob pena dele te dar alguma coisa e você se afastar e voltar para Sodoma e voltar para o Egito. Mas você vai adquirir o entendimento espiritual necessário para saber pedir, porque Deus quer te comissionar, quer te dar, quer prover na sua vida, para que muitos comam da sua mesa, para que muitos se abasteçam da sua despensa, para que muitos encontrem em você o alento necessário para a sua crise depressiva, para a sua crise sentimental, para a sua crise existencial, que não existe coisa pior do que a tal da crise existencial. De saber qual que é o seu papel aqui na terra. O seu papel é servir, meu irmão, é só isso. O propósito é esse. Os outros propósitos materiais e quaisquer outros serão concedidos a nós. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, visita os meus irmãos, ó Pai, visita as minhas irmãs, Senhor, dê a eles, ó Pai amado, essa identidade de cruz, essa visão necessária, esse olhar, ó Pai amado, santo, que esteja direcionado para os lugares certos, ó Deus, em nome de Jesus.
Usa-os, ó Pai, usa-me, Deus, para servir, ó Pai. Nos ensina, Deus, nos dá essa consciência de ruptura, nos dê essa consciência da Tua presença, que antigamente era através da arca, mas hoje nós temos o livre acesso ao Senhor. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, os meus irmãos e as minhas irmãs. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.